Senhoras e senhores, bom dia. Mais do que representatividade, participação ativa no mercado, apoio e suporte perante questões desafiadoras que requerem o impulso de uma entidade reconhecida para galgar oportunidades e competitividade. Quem é CEPRORGS sabe o que é contar com tudo isso. Sabe o que é pertencer a uma plataforma de negócios e representatividade única. Sabe o que é ter ao seu dispor consultoria, assessoria e suporte especializado nas áreas de legislação, representação política, defesa de interesses econômicos e trabalhistas, ensino, empreendedorismo, inovação e startups. Ser CEPRORGS é obter retornos de dúvidas sobre a Convenção Coletiva de Trabalho em até 4 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. É também usufruir de benefícios únicos, como convênios em diversas áreas, o que garante descontos e outras vantagens na contratação de produtos e serviços de inúmeros segmentos. Faça parte de um ecossistema que conecta empresas, universidades, centros de pesquisa e inovação, instâncias públicas e demais entes interessados na evolução do setor de TI. Seja CEPRORGS. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts aqui do evento. É com grande alegria que recebemos a todos no segundo MesasTI de 2019. O MesasTI tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e ainda criar espaço para o desenvolvimento de networking. Em nome do presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato, agradecemos a presença do diretor superintendente do Banrisul Armazéns Gerais, Zilmino Tartari, do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Cruzzi, dos presidentes e representantes das seguintes entidades: Contic Fenainfo, Edgar Serrano, ex-presidente do CEPRORGS, Sucesso RS, Eugênio Romanini, e ainda do ex-presidente do CEPRORGS, Renato Turque Faria. Agradecemos ainda aos empresários da área de TI, representantes dos patrocinadores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Nossos agradecimentos às empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company, 2Cloud, Família Previdência. Patrocínio Silver, Consulpaz, Dinamize, Multiedro, RCA Digital. Patrocínio Bronze, Algar Telecom, Inteligência de Negócios. Apoio Possimetria. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no formato digital através do site do CEPRORGS, mailing e redes sociais. Informamos ainda que o estacionamento será por adesão. Nossos agradecimentos desde já ao empresário Vandré Salles, nosso palestrante, que no encontro de hoje abordará o tema Futuro Exponencial e Tendências Tecnológicas. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe. Informamos que ao final da palestra abriremos as perguntas para o público. Convidamos para que faça uso da palavra o presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o Mesas com uma notícia não muito agradável, uma notícia triste. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para noticiar que ontem faleceu o Nelson Sbabo, ex-presidente da SIC, Caxias do Sul. Ele foi presidente durante o ano de 2016, 2017 e
para quem é da Serra conhece bem esse empresário, ele foi um dos expoentes, inclusive, na questão uma das suas pautas foi a questão do asfaltamento da Caxias do Sul para o litoral, ali da Rota do Sol. Dentre tantas outras pautas aí que ele trabalhou à frente da SIC como empresário e como voluntário de causas aí da sociedade. Então, deixamos aí registrado o falecimento do senhor Nelson Sbabo, grande parceiro aí que esteve junto conosco no CEPRORGS também durante a nossa gestão aí de 2016 até agora. Vamos dar as boas-vindas então a todos os colegas. E como de praxe a gente informa aí algumas pautas legislativas que a gente tem trabalhado, o CEPRORGS, seja no nosso ambiente aqui Rio Grande do Sul, seja no nosso ambiente Brasil, em parceria com a FENAINFO. Aqui em Porto Alegre a gente tem trabalhado bastante forte com relação ao desenvolvimento, juntamente com o Pacto Alegre, de um projeto bem bacana sobre a realização de alguns hackathons e living labs aqui na nossa cidade. Isso em parceria com o pessoal da inovação da nossa cidade de Porto Alegre, hoje aqui representada pelo Aranha. Eles têm sido bastante parceiros nessa iniciativa, é algo que a gente tem trabalhado e falado há bastante tempo, e isso a gente está conseguindo viabilizar através do Pacto Alegre. Lançamento da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, que a gente já comentou no último evento aqui do Mesas, e que vai ter o seu lançamento dia 17 de junho. As pautas sobre a regulamentação da profissão de TI, reforma tributária, que com um texto inicial proposto pode ter alguns indícios de aumento na nossa carga tributária, e a nossa obrigação estarmos de olho nisso para a gente poder defender os interesses das empresas que nós representamos. Proteção de dados pessoais, adequação de todas as empresas. Em breve nós teremos esse trabalho bastante árduo de todos os empresários de ter que se adequar a essa nova legislação. Marco legal das startups e empreendedorismo, outro assunto bastante falado em Brasília. Inclusão da computação na educação básica, também outra pauta que nós estamos trabalhando aqui no nosso estado. A tarefa de integrar, sensibilizar e engajar diferentes pessoas e iniciativas em torno de causas e objetivos comuns não é fácil, nada fácil. Isso porque, mesmo em uma sociedade com amplas possibilidades de trocas e interações, diferente do que ocorre aqui no CEPRORGS, muitas das instituições que conhecemos ainda predomina a cultura de conduzir ações de forma centralizada, hierárquica e muitas vezes com pouca participação. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Com a popularização do uso da tecnologia e com essa enxurrada de novos conceitos e novos modelos de negócios, ocorreu a potencialização de formatos de convivência e algumas iniciativas em rede. A revolução tecnológica em curso, que relativiza a noção de espaço de tempo do ser humano, espraia a sua influência para todos os setores da sociedade, sendo notório principalmente para a relativização da soberania dos estados, sobre os fatores de produção econômica, sobre a mídia e sobre a ação política dos cidadãos na democracia dos estados contemporâneos, haja vista a quantidade de protestos e manifestações que a gente tem na nossa população. Existem algumas dicas para mobilizar pessoas, sonhos e territórios em torno de projetos comuns e que pode trazer resultados impactantes. Vamos a alguns exemplos. Criar espaços comuns onde as pessoas sintam que estão aprendendo e colaborando para ações importantes. Conversar, discutir, compartilhar informações e envolver várias gerações. Sistematizar suas ações e comunicar de forma a torná-las conhecidas, associando essas ações à intervenção democrática na vida coletiva. Expandir o território físico, atraindo pessoas com os mesmos interesses, também por meio de espaços online. Seguindo essas dicas, possivelmente nossas ações terão a oportunidade de alcançar alvos e amplitudes muito maiores. Por mais que saibamos o quanto é difícil gerar uma concordância consensual o tempo todo, sabemos também que em algumas situações é necessário acomodar os desejos, pensamentos e interesses de um grupo em busca de uma solução para o bem comum. E é isso que o CEPRORGS tem trabalhado muito
por meio de eventos como este do Mesas TI, por meio de encontros temáticos do Grupo de Gestão de Pessoas, Grupo de Gestão Empresarial, as pautas legislativas que nós levamos, seja em nível federal e nível estadual, mentorias, a participação do CEPRORGS no Pacto Alegre, inclusive pelos movimentos de aproximação com outras entidades parceiras. Qualquer grupo não é simplesmente a soma dos indivíduos, mas o resultado das interações desses indivíduos. Neste contexto, por que não falarmos em um futuro em rede exponencial, recheado de oportunidades, parcerias constantes e as tão faladas novidades tecnológicas? Então, justamente é esse o tema que a gente traz hoje para o Mesas TI e que vai ser abordado aí pelo nosso grande palestrante, Vandré Salles. Deixo mais uma vez meus sentimentos pelo falecimento do Sbabo e desejo um ótimo evento para todos. Aproveitem mais este evento realizado pelo CEPRORGS. Muito obrigado. Presidente Diogo Rossato fará agora a entrega de uma placa ao senhor Nilson Ayala de Queiroz, com os seguintes dizeres. O CEPRORGS parabeniza o senhor Nilson Ayala Queiroz pelo reconhecimento do trabalho prestado ao setor de economia digital frente ao Grupo de Executivos de TI do Rio Grande do Sul, Grupo de CEOs RS, na gestão 2018-2019. Porto Alegre, 7 de junho de 2019. Convidamos para que faça uso da palavra o gerente de TI do CIRS e presidente do Grupo de CEOs do RS Gestão de 2018-2019, Nilson Ayala Queiroz. Alô? Então vamos apresentar aqui o que é o nosso GU CIO Rio Grande do Sul, né? É um grupo de executivos de TI, 16 anos de existência. É um grupo sem fins lucrativos, pessoal. Ele é composto por 50 profissionais que estejam atuando como principal responsável pela área de TI. 50 pessoas lá, né, que nós temos para trocar informações, e esse grupo tem muita informação para trocar, tem muita experiência, né? Nós somos regidos por um estatuto, né? Inclusive o nosso estatuto diz que não pode ter fornecedor lá. Nós temos no estatuto quantas vezes a gente vai fazer a reunião, quantas pode faltar. O tamanho estimado dele que nós temos lá, esse ano nós estimamos, para vocês verem, os números são grandes, um faturamento bruto de 97 bilhões, reunindo todas as 50 empresas, um orçamento de TI para esse ano de 1 bilhão 125 milhões, representamos 176 mil colaboradores das empresas no Brasil e 6 mil colaboradores de TI. Aqui tem um exemplo do planejamento desse ano. A gente pode ver que tem dia, mês, cidade que nós vamos fazer, patrocinador responsável, tema. Se vocês olharem no dia de hoje, a gente sai daqui para fazer um bate-papo sobre carreira do CIO, né? Tem convidados lá, vai ser muito bacana esse bate-papo de hoje. Aqui são vários assuntos, porque os assuntos de tecnologia, eles são dinâmicos, e esses são os assuntos que a gente tem em pauta, conversado nessas reuniões, que são ordinárias uma vez ao mês. Para vocês terem uma ideia, um exemplo aqui, a reunião do dia 15 de março, com esse tema, né, foi lá no CIE, onde eu estou como estagiário há 33 anos lá, e foi muito bacana essa reunião, onde está aqui toda a agenda que nós debatemos, nós trazemos startups, né? O institucional apresenta, a gente apresentou o CIE para a turma lá, e foi um encerramento muito legal com o happy hour, onde foi servido um sushi, o melhor sushi de Porto Alegre, tenho certeza, para quem me conhece.
Duas pesquisas são fundamentais lá, que a gente conversa, são as pesquisas salarial e de indicadores de TI. Como eu disse, muito conhecimento, então tu faz um benchmark, é muito bacana essa troca toda que nós fazemos lá. E tem as pesquisas rápidas por WhatsApp, que a gente tem um grupo, onde não tem melhor coisa do que tu ter disponíveis para ti 49 consultores de TI na mesma hora para fazer uma pergunta, uma dúvida, né? E e-mails estruturados, né? Tá aí a turma, né? As empresas que compõem o grupo atualmente. Essa reunião foi lá na Santa Clara, a gente vai lá na empresa e nós não vemos só a TI em si, a gente vê o negócio, o que a TI pode fazer pelo negócio, né? Foi muito bacana essa reunião lá em Carlos Barbosa. Hoje, como eu disse, 50 membros, temos vagas em aberto, temos, se não me engano, 43 componentes atualmente. Vamos ter votação hoje, né? Junho agora, saímos daqui, vamos fazer uma votação. Quem, por um acaso, tiver um amigo ao lado que queira fazer parte desse grupo, o grupo é bem bacana, a gente acaba ficando amigo, por favor, converse com ele, que ele vai lhe mandar essa ficha aí com nome, cargo, experiência, e nós fazemos uma votação para ele entrar lá e desfrutar conosco dessa convivência bem legal. Não posso deixar de falar aqui dos parceiros Ouro, no caso, o CEPRORGS aqui. Muito obrigado por todo o apoio que tem dado para nós aí, Diogo. A Sucesso também, o Eugênio Romanini, muito bacana tudo que ele faz conosco. E o Inácio aqui, que todos conhecem, que nos apoia bastante nesse GU-CIO aí, 16 anos de existência. Como o ano é pesado, final do ano a gente faz uma confraternização de final de ano, né? A gente aproveita para arrecadar doações, onde estamos lá com as nossas famílias, tem um calor humano, não é só TI, tecnologia que a gente discute, vamos lá falar sobre os filhos, sobre essas coisas boas da vida no final do ano, e ainda fizemos doações para a casa de acolhida lá, nos 2 últimos anos foi para uma casa de acolhida ligado ao Pais de Coração, que é um projeto social aí que quem me conhece, que a gente toca aí sobre adoção. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, senhor Nilson Ayala Queiroz. E agora convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante, o empresário Vandré Salles. Vandré Salles é o CEO e fundador da Pontoget Inovação. Professor de MBA em Negócios Inovadores, cofundou a startup Chips em 2013. Investidor anjo, consultor, mentor e advisor em projetos de startups. Instrutor e palestrante em temas associados à inovação digital e startups em instituições como TEDx, Ancham, Unicamp, UFG, Sebrae e muitos outros. É professor de vocação e empreendedor de coração. Seu primeiro emprego foi aos 14 anos como professor de COBOL 80 e Fortran. Depois, seguiu carreira acadêmica como professor de física, com ênfase em quântica e relativística, até voltar para a computação, mas dessa vez como empreendedor digital. Hoje, atua ajudando médias e grandes empresas a inovarem com foco em disrupção. Com a palavra, para sua apresentação, o empresário Vandré Salles. Bom dia a todas,
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É uma enorme felicidade estar aqui com vocês. Moro em Goiânia, né? Perguntaram, inclusive, aonde você mora. Eu moro no planeta Terra, especificamente, né? Mas minha família fica em Goiânia, justamente porque a nossa área de atuação ela é também digital. Então, a gente pode, né, ter essa felicidade de poder estar, muitas vezes, onde a nossa família está, mas continuando a ajudar, né, todas as pessoas em todos os lugares. Muito bacana poder ter essa oportunidade. E espero que, né, tenham aí um excelente almoço. Vou tentar não concorrer demais, né, com a sua comida, ou concorrer, né? Será que o ideal seria se a gente terminasse a palestra, você estivesse ainda segurando o garfo, né, na primeira garfada, não é isso? Para poder concorrer com a comida, tá? Espero que se sintam bem aí durante esse momento. Bem, hoje a gente vai falar sobre assuntos que são muito marcantes e impressionantes, até mesmo, né, para mim, que estou aqui falando sobre isso com vocês. Quando a gente fala do futuro, né, sabendo que a gente não esteve lá ainda, ele é tão inédito para vocês que estarão aí ouvindo a gente ao longo desse tempo, quanto para mim mesmo, né? Então, não deixa de ser uma super novidade cada vez que eu tenho a oportunidade de discutir e falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, que é um futuro que a gente está entrando exponencial, e as tendências tecnológicas que estão aí batendo a nossa porta, né? Algumas delas não tão tendências para algumas pessoas e empresas, mas para outras realmente o primeiro ponto de acesso a esse futuro exponencial que nos aguarda. Para que todos tenham acesso aí ao material, tá? E facilitar o acesso ao conteúdo tanto durante a palestra quanto depois da palestra, tá aqui um QR Code. Caso vocês tenham acesso aí, quem tem iPhone fica bem fácil, tá? Vocês colocam no modo câmera e automaticamente vai aparecer um link em cima do celular. Aí você toca, você vai ter acesso a esse material por PDF. Se o seu smartphone é Android, provavelmente você pode acessar pela uma plataforma aí do Google Assistente ou algum aplicativo de QR Code instalado, tá? Mas não se preocupem, eu vou passar já a tela adiante. Caso você não tenha conseguido pegar o material agora, no final esse QR Code também vai estar disponível por mais tempo, então ninguém vai perder nada, tudo bem? E depois, né, como somos todos amigos aí, fica fácil também compartilhar, não é? Se você não conseguiu baixar por alguma limitação técnica, os demais aí que conseguiram, compartilhem à vontade, tá? O material é de vocês aí, não tem nenhuma restrição de uso. A gente defende muito que conhecimento, ele é mais valioso quanto mais ele é compartilhado, tá? Então fiquem à vontade aí para passarem adiante da forma que acharem melhor para si e para os outros, tudo bem? Bem, eu vou começar fazendo uma perguntinha para a gente, e aí vou concorrer aí com a comida que está na boca de vocês. Eu vou fazer o seguinte: cada imagem dessa aqui representa uma tecnologia, tá? Uma tecnologia de alto impacto, e o que eu gostaria de ouvir de cada um de vocês é só o seguinte: sim ou não. Você só vai falar sim ou não, a gente vai falar em coro, tá? Juntos. E o sim ou não é sim, caso essa tecnologia já esteja disponível hoje, ou seja, não seja algo de ficção científica. Se essa coisa existe hoje, a gente vai falar sim. E se essa coisa não existe hoje, se ela não estiver disponível, né, for só ficção científica, a gente vai falar não, tudo bem? Então vamos fazer um alinhamento aqui. Primeiro é esse que está aparecendo, né? Robôs autônomos. Sim. Beleza. Próximo. Realidade aumentada. Sim. Próximo. Segurança cyber. Sim. Próximo. Big Data. Sim. Próximo. Internet das coisas. Sim. Próximo. Simulação. Sim. Mais um. Sistemas 3D. Sim. E por último, processamento em nuvem. Sim. Então, mostrei aí 8 tecnologias, né, aparentemente bem atuais, e que todos vocês falaram sim para essas tecnologias, né, que não são mais ficção científica, estão aí no nosso dia a dia. Quando a gente combina essas 8 grandes tecnologias,
associa todas essas tecnologias entre si, a gente tem o que a gente chama de indústria 4.0. Então muitas vezes as pessoas me perguntam, ou eu vejo aí grandes debates do que é a tal da indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, né, como muitas pessoas também chamam. E a quarta revolução industrial ou indústria 4.0, no meu entendimento, é muito simples. É você pegar esses 8 pilares que já estão disponíveis para a gente e interconectar esses pilares, de forma que essas tecnologias combinadas vão colocar o mercado, a indústria, os negócios de hoje em um patamar de interconexão como todos esses. Então isso nos leva a uma resposta natural, né? Nós já estamos ou não estamos vivendo a indústria 4.0? Estamos ou não estamos? Estamos, né? A gente está vivendo a quarta revolução industrial. Mas aí vai outro pensamento, né? Durante quanto tempo? Qual é esse ciclo de revolução industrial? Porque nós estamos vivendo a revolução industrial. Está aqui, se a gente usar como fato, né, que esses pilares sustentam a quarta revolução industrial, nós estamos vivendo. Se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que cerca de 2 anos e meio atrás, de 2 anos e meio a 3 anos, algumas dessas tecnologias, elas ainda eram coisas assim, não lançadas, elas eram produtos recém-lançados, então era muito pouco acessível, falhava muito, né? E em apenas 2, 3 anos, isso se tornou acessível, inclusive todas essas tecnologias, todas já são commodities tecnológicos. O que eu quero dizer com isso? Todas elas você já pode comprar de gaveta. Você vai lá na prateleira e fala, eu quero isso, e pluga no seu negócio, né, pagando um valor absurdamente mais baixo do que valia quando foi lançado. Tá? É óbvio que por serem tecnologias modernas, isso ainda tem um valor, né, associado relativamente alto, mas já está em fase de comoditização, ao ponto de que em muito pouco tempo todo mundo vai ter acesso como serviço de forma quase natural, em alguns momentos até gratuito. Já tem muitas dessas tecnologias que são gratuitas, que a gente usa no nosso dia a dia. O seu smartphone com inteligência artificial combina metade dessas coisas ali na aplicação, no software, né, que vem junto com ele, e você não paga a mais por isso, porque faz parte de um pacote de serviços que te integra. E se a gente considerar que a gente está aí há cerca de 2, 3 anos do começo do que a gente chamou de quarta revolução industrial, vem uma próxima pergunta, né? Durante quanto tempo isso ainda vai durar? Ou seja, em que momento que a gente vai poder levantar lá uma bandeirinha e falar, ó, já estamos bem em indústria 4.0. A indústria 4.0 hoje já terminou o seu ciclo de implantação e a gente já pode agora viver a realidade da indústria 4.0. Quem entende isso e percebe esse ciclo, sugere que a gente tem mais de 2 a 3 anos para finalizar esse ciclo, ao ponto de que isso tudo vai ser acessível. Então a gente está no meio do caminho. Só que no meio do caminho, gente, já acabando, né? Porque o que são 2 anos? A gente está falando aí que 2021, 2022, a gente pode considerar por encerrado esse ciclo de implantação da quarta revolução industrial. Aí vai ser só questão de tempo para que, de certa forma, a maioria dos negócios, a maioria das empresas associem isso. Claro, né? Se a gente parar para pensar, ainda existe hoje gente fazendo negócio de antes da primeira revolução industrial, né? Existe artesãos, por exemplo, pessoas que lidam com artesanato, né? Que é um negócio. Elas vivem de antes da primeira revolução industrial. Elas transformam de forma manual, quase que artística, né? Criando um produto. Agora vamos falar, tem alto ou baixo valor agregado, né? Em escala comercial, tá? Que a gente está falando, não como arte. Mas tem alto ou baixo valor agregado produtos de artesanato hoje, no mundo? Você conhece uma pessoa que é um artesão mesmo, que vende essas coisas que ele faz no dia a dia, com um negócio que impacta globalmente? Multibilionário?
É muito raro encontrar isso. Então, a gente percebe que no mundo que a gente está, a competitividade dos negócios está diretamente associado a quão aderente você está na fase da indústria que nos representa, né? Só que se a gente voltar no tempo, fizer uma continha anterior, o ciclo da terceira revolução industrial, tá? Então o tempo que demorou entre as primeiras interações da terceira revolução industrial até a gente falar, olha, a planta da terceira revolução industrial está pronta, né, e disponível para todos, foi de cerca de 10 anos esse ciclo. Foi cerca de 10 anos entre a gente iniciar esse processo e falar, pronto, empresas que quiserem implantar, né, as melhorias da terceira revolução industrial já podem comprar isso de prateleira. 10 anos. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, o ciclo de transição da segunda revolução industrial, historicamente, demorou 2 décadas, 20 anos. E a primeira revolução industrial, ela demorou aproximadamente 50 anos para acontecer. Tem alguma relação matemática que você descobriu quando eu falei esses números? O que você percebeu quando eu fui falando esses números em média? Que a cada ciclo ele caía pela metade. O primeiro entre 40 e 50 anos. O segundo, metade disso. Quanto tempo foi? 20, 25 anos. O terceiro, metade do primeiro, cerca de 10 anos. E esse, a quarta revolução industrial que a gente está vivendo, a metade do terceiro, cerca de 5 anos. O que nos leva a crer que provavelmente a quinta revolução industrial vai demorar mais ou menos quanto tempo para passar pela sua transição? Uns 2 anos. E a sexta? 1 ano. E a sétima? 6 meses. Olha onde a gente está entrando, gente. A gente está entrando num período em que os ciclos de transições tecnológicas, que antes eram medidos em gerações, né? Tá? Então, assim, era o meu neto que ia sentir as consequências dessa transformação. Depois passou para meu filho que ia seguir as consequências dessa transformação. Depois, o meu sucessor, né, na empresa que vai passar por... Agora a gente está passando esse ciclo de forma sistemática. Tá? Então, os ciclos de transformação eles estão ficando cada vez menores, ao ponto de que não é de se esperar, daqui 20 anos, em média, a gente vai ter aproximadamente de 2 a 3 ciclos de revolução, não é melhoria, de revolução por ano. Sabe o que significa dizer? Que a sua empresa ela vai nascer de um jeito, ela vai iniciar o seu planejamento estratégico de um jeito, e no final do ano ela está obsoleta já. Tudo que ela faz e oferece no mercado não é da geração anterior, é da era anterior. Isso é meio assustador, né? Tá? Por quê? Porque com esse ciclo exponencial, o que ele vem acontecendo, esse ciclo exponencial está acontecendo há séculos. Esse ciclo exponencial, ele cruzou uma borda muito confusa para a gente, porque o ser humano, ele tem um ciclo de vida linear, né? A gente vive, e a gente foi invertendo. A gente vivia antes, muitos séculos atrás, a gente vivia com 50 anos e estava morrendo de velho. Hoje, com 50 anos, você está iniciando uma nova fase da sua vida, né? E se a gente considerar as pessoas que estão morrendo hoje, aqui no Brasil, a gente considera uma expectativa de vida aí de 70 e poucos anos, 77, 78 anos. Mas nós que estamos vivos aqui hoje, eu tenho 42 anos, então pessoas como eu, se a gente jogar na escala linear, dizem que eu devo estar morrendo aí se tudo der certo, né? Não, se tudo der errado, tudo der certo, por volta dos 90 anos, dentro dessa expectativa. Só que vocês vão ver que esse número não é verdadeiro por causa do ciclo exponencial que a gente está vivendo. Até as pessoas que têm expectativas de vidas atuais projetadas para o futuro serão impactadas pelas tecnologias que estão a caminho, que a gente nem tem acesso a elas, mas vai aumentar a expectativa da nossa vida de forma, né, impressionante. Bem, um outro lado, né, de rápida apresentação, a gente fez uma apresentação aí meio curricular, mas eu considero muito importante algumas outras coisas, né, da nossa vida aí, que são os nossos
porquês, né? Tá? Então eu tenho um porquê muito claro para mim, um porquê que eu defendo, que é esse. Por que eu faço isso, né? Eu estou aqui realmente, de verdade, para melhorar a vida minha e de todas as pessoas ao meu redor através da inovação. Eu descobri que a gente consegue ser mais feliz quando a inovação é amiga nossa, tá? E eu dissemino isso por todos os lados da minha vida, né? Depois tem o como que eu faço isso, tá? Eu faço isso basicamente de duas grandes formas. Primeiro, ajudando a mudar o mindset de todas as pessoas que estão ao meu redor com foco em inovação. E segundo, entendendo que cocriação e colaboração é a forma mais poderosa para isso acontecer, tá? Então, há quase 15 anos eu me mudei para um ambiente de coworking, um ambiente compartilhado. Eu já estou no meu 4º escritório, e o meu 4º escritório é de coworking. Agora em agosto estou mudando para um outro escritório maior, 1.800 metros quadrados. Então nosso recorde ali agora de 350 pessoas num grande ambiente de coworking, né? E isso me ajuda a ser inovador 24 horas por dia, tá? Porque tudo que eu faço todo dia, eu estou cercado com pessoas que estão pensando alguma coisa diferente. Então, eu realmente apoio e defendo a cocriação e a colaboração, né? E tem o que eu acabo fazendo por consequência disso. Como foi dito, sou fundador e CEO de uma empresa chamada .get, que, para minha felicidade, ela tem o mesmo propósito, né? A .get acredita que a inovação é a principal característica que diferencia as empresas nessa era digital e altamente conectada, tá? Com foco na transformação das pessoas. O processo não é ajudar a empresa a ser inovadora, é ajudar as pessoas que fazem parte dessas empresas a serem inovadoras. Porque por mais que a gente esteja vivendo a 4ª revolução industrial, ela ainda é das pessoas para as pessoas, mas de um jeito muito diferente que a gente vai ver daqui para frente, né? Sou também cofundador, né, com outros sócios, de uma startup que passou pelo seu ciclo, né, aquele ciclo dos sonhos, digamos aí, de todo empreendedor de startup, que tem uma ideia e depois de um certo tempo alguém compra o meu negócio, né? A gente passou pelo que a gente chama de exit, uma venda, tá? Um grupo fintech, né, de maquininhas de cartão comprou a nossa startup, e desde então eu tenho ajudado as empresas tradicionais a inovarem. Como? Passando os nossos acertos e os erros, né? Principalmente os erros, tá? Na proporção aí 90-10, tá? 90% de tudo que a gente fez na nossa startup foi erro, 10% os resultados desses aprendizados. E é esse mindset que a gente acredita ser muito valioso. E também ajudo pessoas em formação, né, nos cursos de pós-graduação com foco em inovação. Bem, quem quiser me encontrar, tá? Só procurar aí o meu nome, Vandré H. Salles, lá no LinkedIn, ou no Instagram, vandré.salles, tudo bem? Procura aí que a gente se mantém conectado. Esse carinha que você está vendo aí chama Salim Ismail, tá? Ele é um cara interessante que me inspira, porque ele foi vice-presidente de uma das empresas mais inovadoras que o planeta Terra já teve, tá? Chamada Yahoo. E essa empresa chamada Yahoo, extremamente inovadora, ela teve há cerca de 20 anos uma reunião com 2 carinhas totalmente desconhecidos, um americano e um descendente de russo, batendo papo ali com alguns investidores da Yahoo, e esses 2 carinhas estavam tentando vender o seu algoritmo. Eles não estavam vendendo nem a empresa, eles estavam vendendo um algoritmo. E aí o Yahoo olhou e falou assim: por que eu vou pagar para vocês por um algoritmo que faz o que a gente já faz, né? Aí esses 2 carinhas falaram: é porque o nosso algoritmo é o que o seu algoritmo deveria ser, e não é, né? Ou seja, na verdade é a evolução do seu algoritmo. E eles se sentiram até meio ofendidos, falaram: não preciso de você, você é pequeno. Bem, Yahoo, né, onde está hoje, e esse algoritmo, 20 anos atrás, hoje chama Google, tá? Que é uma empresa que hoje já bateu aí na portinha, não é do $1 bilhão, que é o nome que a gente dá para as startups, unicórnios, né? Quando uma empresa é avaliada em mais de $1 bilhão. O grupo do Google hoje está batendo na portinha de $1 trilhão,
né? 1000 unicórnios juntos. E isso tudo aconteceu em 20 anos. E para isso acontecer em 20 anos, essa empresa teve obrigatoriamente que crescer exponencialmente durante 20 anos. Ela não teve nem um dia linear. Todos os dias foram exponenciais. E tal como outras empresas que nasceram aí há 10, 20 anos, elas também hoje estão batendo na porta do trilhão, como Amazon, como Microsoft, como outras, né? Tem o próprio Google, tá? A Apple, né? Ou seja, são empresas trilionárias que elas não existiam há 30 anos. Só que quando a gente olha o quadro das empresas mais valiosas do mundo, a gente percebe algumas coisas muito loucas, que a primeira empresa a valer 10 trilhões de dólares, ou seja, 10 vezes, é uma ordem de grandeza acima, né, das empresas mais valiosas hoje, ela nem foi criada ainda. Isso é um pensamento muito louco. Você imaginar a primeira empresa que vai bater 10 trilhões de dólares, ela sequer foi inventada. Mas como que a gente sabe disso? Por que essas empresas atuais não vão valer 10 trilhões de dólares antes dessa outra que não foi criada? Porque elas viveram na era da terceira revolução industrial. E as novas empresas que vão surgir pós quarta revolução industrial já estarão na quarta marcha e não na terceira. Então elas vão atingir esses 10 trilhões de dólares mais rápido do que as próprias hoje estão de terceira no giro máximo, e estão aprendendo a trocar de marcha ainda. E esse carinha aí, o Salim Ismail, foi vice-presidente do Yahoo. Tudo bem, uma empresa, né, que estava no seu momento aí de despedida, porém o cérebro desse cara era extremamente desconectado. Ele estava no mundo de vice-presidência, tentando dar o próximo passo para o Yahoo, só que não deu tempo, e ele foi convidado pela NASA para fundar e co-criar uma universidade. A NASA criou então, há cerca de 4, 5 anos, uma universidade chamada Singularity University. Essa universidade eu tive até foi quase que uma sorte, uma coincidência, porque eu não sabia. Eu fui para uma palestra em São Francisco em 2015, e quem ministrou essa palestra foi o diretor de inovação da Singularity University ali. Eu nem tinha ouvido falar esse nome ainda, Singularity University, e ele lá começou a apresentar algumas coisinhas das quais a gente vai mostrar por aí. E a Singularity University, ela surgiu para poder ajudar as nossas mentes a pensarem de forma exponencial. Afinal de contas, vivemos no mundo exponencial, mas nos comportamos de forma linear. Imagina o que aconteceria se as nossas mentes também fossem educadas para pensar de forma exponencial. Para onde a gente poderia ir, para onde a gente poderia caminhar. E essa mensagem, né, do pensamento exponencial está nesse livro, chamado Organizações Exponenciais. Na verdade, faz parte de uma trilogia chamada Abundância, Organizações Exponenciais e Oportunidades Exponenciais. Então, quem quiser começar a entender, né, de forma mais sistematizada o que é o pensamento exponencial, está aí a minha dica para que possam, né, entrar nesse universo aí de pensamento exponencial. Bem, aí vem um ponto, né, importante para a gente, que é a maneira com que a Ponto.get, nossa empresa, clareia tanto na nossa mente quanto na mente dos nossos clientes parceiros, na mente, né, do mercado como um todo, o que significa inovação, tá? Que a gente está numa fase exponencial e a gente quer criar negócios com potencial exponencial, tá? O que a gente percebe é que quando a gente discute aí o que é inovação, cada um de nós tem uma opinião do que é inovação. Mas nós percebemos, a gente pesquisou aí durante um tempo, cruzamos o que era inovação para uma série de iniciativas. O que é inovação na indústria, o que é inovação nas academias, o que é inovação no mercado, né, de trabalho, o que é inovação cientificamente dizendo. E a gente percebeu que cada um tem a sua visão de inovação. Porém, todas essas inovações, elas podem ser classificadas em 4 níveis apenas, 4 níveis, sendo que a inovação número 1 é a inovação mais sutil, e a inovação número 4 é a inovação mais radical de todas,
Então fica simples entender que a inovação, ela depende de apenas duas variáveis. Você pode inventar 1000 fatores para definir o que está te fazendo inovar. No fim das contas, esses 1000 fatores são reduzidos a duas variáveis apenas: a tecnologia que você está utilizando naquele momento e o modelo de negócios que você está oferecendo para o mercado. De forma que, se você oferece uma tecnologia que já é existente para esse mercado, com um modelo de negócios que também é existente, você está até inovando, mas você está inovando de forma essencial. Seria o equivalente a você fazer aquele rebrand da sua empresa, sabe? Mudar a logomarca, melhorar os seus produtos, né? Ou seja, fazer aquela fachada de inovação, que é importante. Isso nos mantém alinhados, né? Uma empresa 2019 que se comporta como 2019, com certeza ela fez inovação essencial e está conseguindo viver a era atual. Porém, se você quer viver o futuro, você tem que sair do nível 1. Tá? Ou você pode inovar em nível 2, ou nível 3, ou nível 4. Agora, se a gente pode inovar em qualquer um dos níveis, se você pode, qual que você vai escolher? Se você pode inovar no nível que você quiser, qual nível que você vai escolher? Você vai escolher um nível mais potente de inovação. Então, se estivesse na nossa mão, todos nós optaríamos por inovar no nível 4. O problema é que o nível 4 é exponencialmente mais difícil. E é exponencialmente exatamente desse jeito aqui, ó. É o quanto você pagaria, né, para ter cada bichinho desse. Quanto que vale um pardal para você? Você vai falar assim: eu vou te dar um pardal para você fazer negócio com esse pardal, né? Quanto que você pagaria por um pardal? R$1? De graça? Nem quer, né? Quanto que você pagaria por um cachorrinho, né? Se fosse colocado à venda para você fazer negócio com ele. Quanto você pagaria por um mangarlaga machador? E quanto que você pagaria se alguém te desse um unicórnio na sua mão? Você tem um unicórnio para fazer negócio, tá? Então essa é a percepção de valor que o mercado dá para inovações que estão em cada uma dessas áreas. Quando uma empresa ela atinge o patamar de unicórnio, ou seja, ela chega a valer $1 bilhão no mercado, é porque o mercado reagiu considerando essa empresa disruptiva, ou com potencial disruptivo, ou seja, ela está naquela indústria que ela atua, pela primeira vez, usando uma tecnologia que nunca foi usada naquela indústria, associado a um modelo de negócios que também nunca foi usado naquela indústria. Pronto, ela é disruptiva, ela está reinventando uma realidade. A questão é que, nesse universo que a gente está vivendo, combinando esses 8 pilares que nos permitem entrar na 4ª revolução industrial, imaginem quantos novos negócios serão transformados de super inovadores para totalmente obsoletos em poucos anos. E aí um pensamento: a sua empresa, ela está preparada para lidar com o mercado no dia que surgir um competidor que você nunca ouviu falar, e o competidor oferece uma solução que combina esses 8 pilares simultâneos para concorrer com você? Entendeu? Como que você vai reagir? Com que velocidade que você vai reagir? Então essa é uma reflexão que a gente se faz todos os dias, né? Sua velocidade de reação quando o mercado oferecer soluções da indústria 4.0. E aí, isso aqui nos reforça, né, a velocidade com que a inovação, ciclos de inovação nos afetam. Veja, se você olhar por aí, você vai ver que a parte de cima, né, ela é uma parte essencialmente analógica de produtos. A parte de baixo é uma geração, uma era essencialmente digital, de serviços. Só que essa tabelinha mostra quantos anos demoraram para cada uma dessas novas tecnologias, quando lançadas, adquirirem os seus primeiros 50 milhões de usuários únicos, né? Ou seja, quanto tempo demorou pelas 50 milhões de pessoas únicas viajarem pela primeira vez de avião? Quase 70 anos. Mas se você for olhando aí para esse ciclo, olha lá, a gente já está falando do Twitter, que demorou 2 aninhos para ter 50 milhões de pessoas que mandaram sua primeira mensagem para o Twitter. Mas o mais impressionante é aquele joguinho, né? Pokémon Go, que demorou apenas 19 dias do dia de lançado
até ter 50 milhões de pessoas ali jogando um joguinho de computador que usava uma tecnologia inédita, que era a realidade aumentada pelo smartphone. Você apontava seu celular para o chão e via um Pokémon ali. E num modelo de negócios inédito até então, né? Que você jogava globalmente para capturar Pokémons, né? Disputando com pessoas desconhecidas no mundo físico, real. Esse modelo de negócio era inédito. Então é disrupção e gera esse tipo de efeito, né? Mas eu vou te falar, de tudo isso, o que mais me chama atenção, o que me deixa assim, chocado mesmo, não são nenhuma dessas imagens que estão aqui. São as linhas que estão embaixo, ó, que eu não projetei. Que não sei, não projetei, não tem nada para projetar, eu não sei quem vai estar aí. Mas se a gente for ver esses ciclos, sabe o que significa dizer? Que faça a conta do tempo. Eu joguei lá num Excel, fiz uma continha do tempo. Sabe que daqui 5 anos, contados de hoje, então vamos colocar aí, 2025, você vai abrir um Instagram, não sei nem se vai ser Instagram ainda, acho que não vai existir mais um Instagram daqui a 5 anos, mas vai existir alguma coisa como se fosse um Instagram. Você vai abrir seu feed de notícias de manhã cedo e vai estar ali alguém: pessoal, acabei de publicar um novo produto ou serviço meu, tá? E queria muito que vocês conhecessem, olha o que eu criei. Isso 8 da manhã. Quando der meio-dia, essa pessoa vai publicar um post falando: gostaria de agradecer pelos nossos primeiros 50 milhões de clientes. Sério, porque eu pus no Excel para fazer essa conta e daqui 5 anos vai demorar 6 horas para que uma empresa tenha os seus primeiros 50 milhões de clientes. Anotem isso, daqui 5 anos você vai ver, uau, isso aconteceu. A não ser que essa curva exponencial que existe desde sempre seja quebrada agora. Então, se quebrar essa curva, mas a tendência nos mostra que é isso que vai acontecer. E aí, para a gente entender de forma um pouquinho mais consistente como essa curva funciona, eu estou aí buscando um diagrama, né, um desenhozinho aí, de uma empresa, uma das maiores consultorias em tendências tecnológicas do mundo, se não a maior, chamada Gartner, é uma empresa de consultoria em tecnologia. E essa empresa ela tem um desenho, um diagrama que mostra o que eles chamam de hype cycle. Cycle de ciclo e hype mesmo, essa palavra, tá hype, né, tá na moda. Ou seja, o ciclo da crista da onda, se a gente parar para pensar. Essa curvinha aí, esse hype cycle da Gartner, mostra o seguinte: toda vez que uma nova tecnologia disruptiva ela é lançada, ela, óbvio, tem pouca maturidade, porque acabou de ser lançada, e óbvio, ela tem pouca visibilidade, porque ela acabou de ser lançada. Só que, em pouquíssimo tempo, se ela é disruptiva, ela vai atingir o pico das expectativas superestimadas. Ou seja, vai causar um alvoroço entre as pessoas que só vão falar sobre isso, né? Nossa, tal tecnologia apareceu, caramba, um aplicativo que eu aperto um botão, chega um táxi. Nossa, agora eu posso alugar uma casa de uma pessoa e morar nessa casa. Caramba, um aplicativo de celular que eu mando mensagem em grupo para um monte de pessoas e eu nem preciso de WhatsApp, de SMS, né? O WhatsApp, né? Ou seja, essas soluções que vão aparecendo e nos chocando, né? Quando elas aparecem. Porém, o tempo passa e como toda paixão de relacionamento, né? Aquele namoro aí, aquele paixão de verão, isso passa. A gente vai conhecendo a realidade da pessoa que está ao nosso redor e a gente vê que ela por mais que ela seja sensacional, ela é humana ainda também, né? E a gente tem aquele, poxa, decepcionei com a pessoa, não sabia que você tinha esses defeitinhos, né? Não é assim que a gente se sente em qualquer relacionamento, inclusive com a pessoa que a gente vai casar no futuro. É normal esse momento de desilusão. Esse momento de desilusão também acontece com esses negócios que nos prometem uma expectativa muito grande. Mas o tempo passa, a gente percebe que, poxa, mesmo não sendo perfeito, mesmo assim é um negócio que é muito importante para a minha vida. E você casa com essa tecnologia e ela passa a fazer parte da sua vida. É quando ela entra na rampa de consolidação. Na rampa de consolidação, a gente tem produtos e serviços disruptivos sendo oferecidos pela primeira vez. E como é óbvio, todo negócio recém-lançado é caro.
tendência, tá? Não foi nem diluído ainda o valor investido para fazer tudo isso acontecer, lançamento de produto, mas aquilo vai atingir o platô, né, total ali da produtividade, quando esses produtos e serviços se transformarão em commodities. Por exemplo, hoje tem um monte de serviço que é de graça, vem integrado no seu smartphone, e há alguns anos você tinha que pagar valores enormes para poder ter acesso a isso, né? Então essa é a visão. Bem, aquilo ali era um diagrama para você entender. Isso aqui que você está vendo é um print, é uma imagem real da Gartner, que ela libera a cada ciclo de 6 meses aproximadamente, ou até um ano, dependendo da quantidade de informações, ela atualiza o Hype Cycle. Esse é o Hype Cycle mais atual que eu tenho acesso. Daqui a pouco já deve estar chegando o próximo, tá? Esse já está desatualizado quando a gente olha as tendências de mercado agora, mas é a fotografia mais recente que a Gartner disponibiliza para a gente, que mostra aí um monte de tecnologias disruptivas na curva atual, aonde que está nessa fotografia. E a gente percebe, tem lá, está em inglês ali, depois vocês olham com cuidado, vai ter em PDF, não vou me adentrar aí a cada um deles, mas só como exemplo, vou usar um com referência aqui, ó, esse que eu acabei de marcar. Porque ele está bem baixo, né? Ele está ali quase no comecinho. Ele chama Smart Dust. Smart Dust, né? Ou seja, traduzindo para o nosso português aí, poeira inteligente. Tá? O que seria poeira inteligente, né? Eu fui pesquisar todas essas coisas. Eu fui lá no YouTube, na Wikipédia, nos artigos. Fui ler cada um desses para entender do que se trata. E eu fiquei encantado com o Smart Dust, tá? Primeiro pela tecnologia e depois pelo modelo de negócio. O que é Smart Dust? É você pegar seu smartphone, que ele já é pequeno comparado com o computador da década de 60 ou não? Muito pequenininho, né? Antes o computador da década de 60 ocupava um tamanho dessa sala inteira aqui, ó, e processava mais lento do que uma calculadora eletrônica, tá? E hoje, nosso smartphone, como muitas pessoas já falam aí, é cerca de 1 milhão de vezes mais poderoso do que o computador que levou o ser humano para a Lua, né? Lá nas Apolos lá, tá? Então está aí na palma da sua mão, ou seja, a capacidade de processamento, ela aumenta exponencialmente, mas simultaneamente o tamanho reduz exponencialmente. Hoje, o que limita o tamanho do seu smartphone é o tamanho da tela. É porque você gosta de tela grande. Se retirar a tela, tira a tela e pega a capacidade de processamento de funções que ele tem e reduz ao menor tamanho que hoje a gente tem disponibilidade. Hoje já dá para colocar todas as funções com a mesma capacidade de um smartphone em um negócio do tamanho de um grão de arroz. O que eu estou querendo dizer? É um grão de arroz que tem bússola, que tem GPS, que tem Wi-Fi, tem bateria, que tem processador, que tem memória RAM, que tem sensor de luminosidade, que tem sensor de temperatura, sensor de pressão, todas as coisas que tem no seu smartphone. Tira a tela, porque eu vou reduzindo. Isso é um computador do tamanho de um grão de arroz, mas não está diminuindo mais a velocidade? Tá ou não está? Daqui 10 a 20 anos, espera-se que a miniaturização vai chegar ao ponto de ser do tamanho de um grãozinho de areia. E aí vai acontecer uma coisa muito louca, tá? Tá aí, ó, a previsão, acabei de marcar ali, ó, aproximadamente 20 anos até se tornar platô de produtividade, tá? O que essa legenda nos diz é quanto tempo vai demorar cada uma dessas tecnologias para elas serem disponíveis em massa para quem quiser. Eu estava pensando, sabe o que vai acontecer nesse dia, daqui 20 anos? E eu vou estar aqui entre nós, né? Tá? Eu vou entrar numa loja e vou comprar computador de um jeito que eu nunca comprei. Eu não vou comprar um celular, eu vou comprar, me vê 250 gramas de Smart Dust, que é pó, né? É computador em grão. Como é que eu compro um grão? Eu não vou comprar um grão. Assim, coloca aí 250 gramas para mim. O cara vai pegar 250 gramas, colocar num saquinho. Eu vou levar 250 gramas de computador para casa. Muito mais potente cada pozinho desse do que um smartphone inteiro. E aí eu vou chegar em casa, o problema é que eu vou fazer com esse negócio, né? Eu chegar com 250 gramas de computador, ficar olhando para esse negócio e falar assim, o que eu faço com isso agora? Aí, sei lá, tem doido para tudo. O cara fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar na tinta da minha casa, vou pintar a parede da minha casa com essa coisa. Você joga na tinta, pinta a parede da sua casa. Pronto. A parede da sua casa agora tem Wi-Fi, tem sensor de luminosidade, tem sensor de impressão digital, tem bússola, tem marcador de temperatura, tem LED de cores. Então assim, a parede da sua casa, ela chega,
vê sua retina, igual hoje o seu celular faz, desbloqueia e mostra os feeds de notícias que estão acontecendo lá. Ela está conectada na internet porque ela tem 5G, ela vai ter 5G lá na época, né? Uma partícula comunica com a outra, você põe a mão ali, ela vê a temperatura da sua mão, te fala sobre a sua saúde, né? Te dá o feed de notícias, ou seja, eu não preciso mais de tela, que aonde eu tiver que alguém pintou com esse Smart Dust, é a minha tela, né? Mas aí alguém que fala assim, não, isso é para uso pessoal, vou fazer de uma forma mais legal, vou jogar no asfalto. Ou você tem asfalto inteligente agora, que sabe quantos carros estão passando ali. Se um buraco causar ali no asfalto, ele sabe a coordenada GPS, já envia instantaneamente para os veículos que estão ao redor, sabendo que tem um perigo. Se molhar em algum lugar, já todos os carros que estão andando naquela estrada já sabem que está chovendo naquele ponto, já reduz a velocidade automaticamente, né? Um acidente, um congestionamento, a própria internet passando pelo asfalto, a luz que bate ali, carrega as baterias desses Smart Dust, mas já serve como indução eletromagnética para carregar os carros elétricos que estão passando por ali, igual hoje seu celular já carrega por indução. Tudo isso vai ser possível. Só que aí sempre tem doido para isso, né? Porque você fala, nossa, mas quem vai pensar? Você não acha que não vai ter um louco que vai resolver? Vou misturar na água e vou beber para ver o que acontece. Não vai? Você vai ter um monte de sensor passando pelo seu corpo ali, ó, sabendo a temperatura do seu corpo, o seu colesterol, sua pressão arterial, tudo conectado com os dispositivos, já avisando o seu médico instantaneamente, qualquer coisa que você tem. Você vai estar conectado de dentro para fora. Olha só, porque uma poeira foi miniaturizada com o potencial do computador. Então, isso é uma dessas tecnologias. Eu usei só uma, só para usar como referência, para a gente desbloquear o nosso cérebro para o que está por vir, né? Mas tem algumas coisas mais recentes. Aí a gente se pergunta, tá, aonde que eu encontro essas coisas? Que agora você já quer comprar, não quer? Você vai comprar 1 quilo logo de Smart Dust, né? Se tiver disponível. Bem, o que está à esquerda já foi pensado, já foi lançado, mas como é algo muito experimental, você vê nos filmes de Hollywood, tá? Na seção ficção científica. Ficção científica não é fantasia. Fantasia é diferente. Ficção científica é tudo aquilo que não está disponível hoje, mas tem muito potencial científico de se tornar realidade. Isso é ficção científica, né? Amanhã o Ivan vai ministrar uma palestra na Univates, lá em Lajeado, meu sócio, o Ivan, e ele vai falar sobre isso. Vai pegar um filme, né, Ivan? Sobre o De Volta para o Futuro, e vai mostrar tudo aquilo de Volta ao Futuro que hoje é commodity. Hoje é até de graça na nossa vida. E são dezenas, né, de coisas que tem lá, que hoje são commodities na nossa vida. Então vai ver filme de ficção científica, se você quiser saber como que vai ser a sua próxima década. O que está aqui em cima, está nos noticiários de TV, porque virou, né, hype, está na moda, todo mundo só fala disso, tá? Inclusive, ó, como esse aqui está desatualizado, cerca de 1 ano essa imagem, que é a mais atual que eu tenho, quem estava saindo dali, ó, era blockchain, ali, que há 1 ano, 2 anos, todo mundo só falava de blockchain, agora parou de falar um pouco, que o blockchain era do Bitcoin, né? Gente ficando milionário ali comprando Bitcoin, dinheiro virtual. Blockchain é a tecnologia que está por trás disso. Então está no noticiário, só que entra num momento, né, de ilusão, desilusão, e nesse momento de desilusão, a gente para de falar sobre isso, mas quem acredita de verdade naquilo, e sabe do potencial disruptivo, continua estudando, continua ali nos centros de pesquisa aplicada, né, nos laboratórios de P&DI das empresas mais avançadas, nas universidades, tá? As startups, elas estão ali debruçadas em fazer aquela coisa se tornar economicamente viável e sustentável como um produto no mercado. Até em um momento que todas essas coisas que você viu serão lançadas, né? Há alguns anos se falava muito do tal da realidade virtual. Não estou falando de realidade aumentada não, realidade virtual, que é você colocar aquele óculos, né, e ver 3D. Lembra que antes a gente assistia cinema com aquele óculos de 2 cores, não é? Aquele óculos de 2 cores, aí depois alguém colocou numa coisinha digital, lá tinha videogame da década de 90 que já tinha isso, só que era horrível, tipo, te dava vertigem, as pessoas passavam mal, que era uma tecnologia ainda, né, muito rudimentar. Porém, hoje, você vai esses camelódromos, não sei, aqui no sul tem esses camelódromos,
camelôzinho que vende, né? Vai num camelódromo e por R$50 você compra uma caixinha que você coloca o seu celular, baixa um aplicativo e tem hoje realidade virtual em Full HD, né? Assim, com uma imersão absurdamente gigantesca. Então virou platô de produtividade, né? Uma coisa que era inacessível, hoje qualquer um pode ter. Se você tiver um smartphone e comprar por 30, 40, 50 reais uma caixinha dessa, você tem realidade virtual, tá? Para você, para se divertir aí, ou até para trabalhar, dependendo da situação, né? Bem, quando a gente olha para esse hype cycle da Gartner, então a gente vê que esses produtos passam por uma fase, um momento de maturidade. Mas aí vem, para mim, essa imagem, ela é ainda mais impressionante, ela me marca mais, porque quando eu vejo esse Smart Dust. Por quê? Essa é uma compilação de várias tecnologias, sendo que o que você está vendo em azul aí, são tecnologias que já foram disruptivas no passado, hoje fazem parte do nosso dia a dia, não é? Como internet, como redes sociais, dispositivos móveis, como processamento em nuvem, né? Big Data e Analytics, hoje faz parte do nosso dia a dia. O que você está vendo em transição de azul para verde, são esses produtos que eles estão aí nas prateleiras, sendo lançados, tá? São caros, né? Você vê aí, você está vendo, a gente está falando aí de impressora 3D, energia renovável, internet das coisas, são caros, mas, por exemplo, painel solar, energia renovável, há 5 anos era impensado. Há cerca de 2 meses, eu tenho uma chácara numa cidade próxima de Goiânia, chama Hidrolândia, né, dá para entender o que tem nessa cidade, né? É água para todo lado. Só a minha chácara tem 2 nascentes de água mineral que sai do chão. É água mineral que fica minando lá o tempo inteiro. Tem 70 pés de jabuticaba lá, né? Porque elas gostam de água. E tem muito sol que bate ali. O que a gente fez? Coloquei um painel fotovoltaico no telhado dela. Só que a minha chácara, ela fica quase o tempo inteiro desocupada. Mas é o lugar que mais bate energia luminosa ali, né? Dos terrenos de imóvel que tem. Aí o que a gente faz? Coloco um telhado desse, elétrico, eu produzo 500% de energia a mais do que eu preciso, né? Só que, se eu associar no mesmo CPF, essa energia, eu uso hoje o bidirecional, padrão bidirecional, que eu ganho crédito, e eu posso ter desconto na minha conta de luz do meu apartamento, que eu não consigo pôr esse sistema, tá? Então assim, eu já estou sendo uma usina de produção de energia elétrica, vendendo energia para a rede, que na verdade está dando desconto na minha energia que eu estaria pagando. Olha que coisa sensacional, tá? Então é minha própria energia remota, eu produzo em outro lugar e consumo ela em outro ponto por crédito. É sensacional pensar nisso, que era impossível de se imaginar, mas hoje está acessível. Nossa, Vandré, você deve ter gastado tanto dinheiro, né, fazendo isso. Foram 28 mil reais. Nossa, mas mesmo assim está caro. Daqui 2 anos está pago. E aí meu 3º, 4º, 5º, 6º, 8º ano é energia grátis que eu tenho para mim, porque agora eu sou gerador da minha própria energia. Só que isso vai acontecer com todos nós, vai ser o futuro. Você vai entrar no prédio que ele já é entregue para você assim, né? Tá? Então são tendências que estão acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção dessa imagem não é essas bolinhas que estão à esquerda. São as bolinhas que estão à direita. É o futuro que ainda não aconteceu. Eu adoro cada bolinha dessas aí. Aí você se pergunta, mas o que tem escrito aí? Não tem, porque nunca aconteceu, é futuro. Como que eu sei quem vai estar em cada uma dessas bolinhas? Bem, saber eu não sei, porém é possível prever. Tudo que está embaixo agora são tendências tecnológicas. Não é tecnologia de produto agora, é tecnologia de negócios que estão vindo por aqui. Tem um monte de coisa por aqui, mas se olhar lá em cima, opa, fiz errado, apertei aqui. Se olhar bem em cima, na pontinha, que está bem em cima ali, está pequenininho, alguns podem não conseguir ver, mas no seu smartphone você dá um zoom aí no PDF. A gente está falando de umas coisas meio assustadoras assim no primeiro momento, como por exemplo, Humano 2.0. Humano 2.0, o que é isso?
Tá? Do jeito que está falando, significa dizer que desde que a gente surgiu no planeta Terra, a gente ainda é humano 1.0, né? Então a gente está passando por uma transição para ser humano 2.0. Mas a gente vai viver numa, tá aí, democracia 2.0. E a gente vai comer comida 2.0 também. O que é isso, né? Ou seja, é uma versão diferente da primeira. A primeira era só beta, era para a gente aprender. Agora é uma versão avançada, que são consequências do quê? Por que essas coisas, ou como essas coisas que estão aqui, realmente irão se tornar realidade? O bacana é quem está no meio, esse recheio. O recheio, ele tem um nome, chama pressão social. Tudo que está aí, está em inglês, você lê aí, são palavrinhas ou termos ou frases que representam as pressões sociais que a gente está vivendo. Tem aí coisas como urbanização, aumento da expectativa de vida, necessidades de cuidados para não é nem terceira idade que está vindo uma quarta idade agora, né? A gente chama da terceira idade, mas está vindo a quarta idade, tá? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo a terceira idade ser jogada para a quarta idade, e a gente vai viver um período de terceira idade com qualidade de vida de segunda idade, sabe? Então, tá sendo jogado para lá. Ou seja, são pressões sociais, né? Diminuição das taxas de natalidade, né? Pessoas que não trabalham mais por salário, elas trabalham por propósito, ou seja, uma mudança total no mercado de trabalho. Todas essas pressões, elas vão transformar essas tendências em novas soluções, e depende da gente entender quem é que vai ser precursor, se eu vou consumir essas soluções ou se eu vou oferecer essas soluções. E aí, cada um tenta fazer do seu jeito, né? Aqui a gente tem uma tabela periódica, mas é só uma analogia da Universidade London College, né, de Londres, da Inglaterra, que mapeou centros de pesquisas, empresas, pessoas que estão pesquisando coisas extremamente transformadoras, extremamente disruptivas, tá? E dividiram por cores. Verde é o que já está no mercado, lançado, aquele platô, né, de lançamento. Amarelo, coisas que estarão daqui 5 anos. O vermelhinho aí, daqui 10 anos. E o roxinho, depois dos 20 anos, né? E aí, se a gente olhar todos esses, não vou ler para cada um para vocês, são 100, as 100 maiores disrupções. Na verdade são 99, porque a 100, a centésima lá, ainda não sabemos, né? Que é o próximo passo, tá? Mas o primeirão, foi interessante porque isso caiu na mão de uma empresa, esse PDF, que não foi eu que fiz, tá? Eu peguei da internet. Essa empresa leu de algum jeito e ligou para a gente, tem cerca de 2 meses, a diretora de P&D dessa empresa ligou desesperado para a gente, né? Falou: eu fiquei sabendo que vocês ajudam a gente a pensar nessas coisas e eu estou precisando da sua ajuda. O que foi? Recebi um negócio da Universidade London College aqui no meu artigo e eu tô caindo para trás. O que foi? Um monte de inovação tecnológica e a primeira chama fraldas inteligentes. E eu estou desesperada. Falei: por quê? Porque se a primeira é a coisa mais atual, né? Falei: sim, isso já tem. Aí eu comentei para a diretora naquela época alguns exemplos. Falei assim: tá aqui uma empresa da Holanda que está fazendo isso. Eu falei: Holanda? Falou desse jeito ainda, né? Falei: sim, porque Holanda? Ela: peraí. Aí desligou o telefone, sumiu, me ligou meia hora depois. Precisamos conversar. O que foi? Aí depois eu fui entender. Hoje a gente atende essa empresa, chama Ontex, essa empresa, tá? A maior multinacional, maior empresa global de fabricação de fraldas descartáveis, essa empresa. E ela vende fralda descartável, produto que ela está pesquisando para ver se fica mais confortável ou não, se dá mais ou menos assadura. E já tem gente pensando em fralda inteligente, né? E ela está tentando melhorar de forma, né, melhoria contínua no seu produto, em vez de fazer transformação contínua do seu produto, que são coisas completamente diferentes, tá? E por coincidência nossa, essa empresa Ontex Global, a sede dela no Brasil fica na cidade vizinha nossa, em Goiânia.
né, que é a dona de marcas como a Kremer, Sapeca. Ela é a segunda linha aqui no Brasil, que vende 2/3 das fraldas descartáveis do Brasil, né? Tá? Então, olha só, empresas super tradicionais, elas estão sendo demolidas, porque alguém vai lá e cria uma disrupção no setor, né? O que adianta eu vender fraldas burras? Foi o que ela falou. Eu não posso mais vender fralda burra. Antes eu vendia fralda, hoje minha fralda é burra, né? Que já tem alguém fazendo a tal da inteligente. Tá? Então, são ciclos que a gente tem que entender. E aí, para a gente finalizar, tá? Isso aqui eu vou passar muito rápido, é só para a gente se incomodar um pouquinho mais, né? Só para não parecer que foi pouco incômodo que a gente está sentindo aqui. Mas, lembra que eu falei da Singularity University? Lembra que eu falei dela? A Singularity University, ela cruzou tudo isso que eu falei, tudo, combinou, cruzou e apresentou o relatório, tá? Lembrando que ela é da NASA, tá? Então ela, sabe pensar no amanhã, né? Ela é uma empresa que nasceu pensando no futuro e ela continua fazendo isso. A NASA, ela pesquisou tendências tecnológicas de soluções que estarão disponíveis para a gente nos próximos anos. Só que ela fez um estudo bem embasado, bem científico, e no relatório dela diz que existe 87% de chance de cada coisinha dessa acontecer para mais ou para menos em 2 anos. Ou seja, tudo que você vê de data aí, 2 anos para cá, 2 anos para lá. Ou 97% de chance, falei o contrário. Isso, 97% de chance de acontecer com um nível de 2 anos para cá ou para lá. E 87% de chance de acontecer no ano, tá? Então é bem previsto, é bem preciso o negócio, pelo que ela mostrou de estatística, mas estatística é estatística, né? Pode falhar. Eu acredito na maioria dessas coisas, até porque eu já venho acompanhando isso há 2 anos e eu estou vendo que o primeiro ciclo se concretizou, tá? Primeiro é esse, 2020, é para ano que vem. Para ano que vem, a gente já tem 3 grandes disrupções a caminho. A primeira delas é que metade de todos os diagnósticos médicos simples, diagnósticos de clínico geral, já estarão sendo feitos por inteligência artificial. Aí tem gente pensando, mas dá tempo de fazer tudo isso para o ano que vem? Né? Já são 65% hoje. Então, 2/3 de tudo que você recebe de diagnóstico, hoje no mundo global, já é inteligência artificial dizendo se você tem ou se não tem. E o mais impactante, quem jogou essa média para cima foi a busca no Google. Você descobriu alguma coisa que você tem, tá? Porque ele aumentou para 95% de eficiência, enquanto que um médico geral tinha 40% de assertividade, né? Então ele jogou essa média para cima. Você busca alguma coisa e ele tem 95% de certeza que ele vai descobrir o que você tem. Vocês já tentaram isso? Já viram o tanto que é impressionante, né? Você busca e diz que você tem. Em 2020... ano que vem vai estar acontecendo, e eu recebi hoje um link na internet reafirmando isso, de que uma empresa vai realizar o seu primeiro voo comercial pago de drone que leva uma pessoa de um lado para o outro. Esses drones que a gente usa para brincar aí, daqui 1 ano a gente já vai experimentar o primeiro voo comercial. Essa empresa tem nome, chama Uber. E o mais bacana é que ela sabe o software, o negócio que está por trás. Ela não é especializada na tecnologia, né, no hardware. Então o hardware ela pegou parceiros. E o parceiro do design, do chassi, da coisa ali, a empresa talvez conhecida nossa. Quem sabe? Que empresa é essa? Embraer, né? A Embraer é uma das parceiras estratégicas para criar uma solução chamada Uber Elevate. Tá? Então, isso é legal, que mostra que a gente, Brasil, a gente não é como a gente achava antes. Essas coisas, tudo que está mostrando vai demorar demais, né? Até chegar no Brasil. Não, gente, o primeiro voo comercial está planejado para acontecer em São Paulo. Não é em Nova York, não é em São Francisco. Por quê? Porque as condições gerais são muito mais favoráveis para experimentar esse negócio em São Paulo, né? 5G, se você tem hoje um smartphone que você comprou agora, há 1 mês, há 2 meses,
Você não acessa 5G, mas já tem o chip do 5G instalado aí. Se o seu celular é um S10 do último modelo lá, ele já está pronto para receber a rede 5G e ela nem está disponível para a gente hoje, mas ano que vem já começa a ficar comercial. E não vou entrar em detalhes aqui, até porque muitos de vocês são da área de tecnologia, mas 5G é um salto muito maior. Você empacota 1G, 2G, 3G, tudo. Não é, a soma disso não é o salto que o 5G vai permitir para a gente, que é a nova tecnologia que vai permitir o IoT, né, se espalhar globalmente. E em 2022, a gente tem muitas soluções vindo, como por exemplo, metade da população que mora nas grandes cidades já estarão com assistentes virtuais dentro das suas casas, automatizando a sua casa, né? A primeira vez a gente vai ter produtos de 3D, impressão 3D chegando na nossa casa. A Amazon está planejando para, né, projeto, pode sair, 2022, algo muito doido. Hoje quando você compra um produto na Amazon, você comprou lá um produto na Amazon, num e-commerce, um tênis, vamos falar um tênis. O que você considera aceitável tempo para esse tênis chegar na sua casa? Fala um tempo. Você acha assim, não, se eu comprar na Amazon um tênis lá, um tempo que eu acho bacana para aguardar ele chegar na minha casa? Uma semana. Tá ok. Porque, poxa, toda a logística disso, né? Sabe, o CD que vai sair daquilo. Mas esse tênis que você vai receber daqui uma semana, ele já está pronto quando você comprou ou não? Se ele vai chegar daqui 5 dias, você acha que ele já está pronto? Com certeza já está pronto. Inclusive ele foi feito aonde? Na China. E para baratear o custo logístico, ele veio para cá, para o Brasil como? De navio. Quanto tempo demorou essa viagem? 2 meses, né? Então assim, para você calçar um tênis que você comprou semana passada, esse produto já está aí há 3 meses, pronto, passando pelo ciclo. E demora 5 dias para você receber. Em 2022, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar na Amazon, vai comprar um tênis, e aí na hora que você efetuar o pagamento, a Amazon vai falar, o seu tênis chegará na sua casa em até 2 horas. Já é assustador, mas o mais assustador não é isso. É que quando efetivou a compra, o seu tênis não existia ainda. Porque ele vai ser impresso em 3D, lá na sua cidade. E vai ser impresso em 3D para o seu pé, totalmente personalizado. E ele vai chegar em 2 horas, porque ele vai demorar 1h45 minutos para ser impresso. E mais 15 minutos de drone da Amazon até a porta da sua casa. E é irreversível esse caminho para a gente. Então são muitas e muitas inovações. Então, muita coisa. Vou passar, isso aqui é só para a gente clarear a mente, né? Em 2024, pela primeira vez, o quilowatt-hora vai estar sendo vendido por menos de $0,01, por causa das energias renováveis, né? Em 2024, metade de todas as entregas de produtos de até 1 quilo já estarão sendo feitas por drones nas grandes cidades. Em 2024 a gente vai estar visitando Marte pela primeira vez, não para visitar alguns, mas para ficar, para o ser humano se tornar pela primeira vez uma espécie interplanetária, e não que visita um astro, uma lua, alguma coisa por aí. Os carros na sua maioria serão elétricos. Em 2026 eu visitei em Israel uma fazenda vertical, é impressionante. Eu visitei uma startup em Israel, que ele falou assim, olha o que o CEO falou para a gente: meu sonho é ver uma cidade sustentável, em que meu amigo mora no edifício dos tomates, e meu outro vizinho mora no condomínio das alfaces. Todo mundo produzindo de forma orgânica, na infraestrutura do prédio, já projetado para isso, e eles fazendo comércio entre si. Imagina o impacto que isso vai gerar na cadeia de agricultura tradicional. Em vez de ser produzir na horizontal, produzir na vertical, e quem está cultivando ali é uma pessoa quase cuidando como uma flor, né, na janela do seu quarto todos os dias, a qualidade do produto. São algumas coisas revolucionárias para a gente pensar, né? E muitas outras coisas, muitas outras. Isso aqui não adianta, toda vez que eu mostro, não importa falar dos outros, todo mundo olha só para o da direita, né? Sim, é isso que você está vendo, tá? A gente está evoluindo, né? Algumas décadas foram disponibilizados para o mercado alguns itens, né, sexuais
de pilhas, não é verdade? Esses itens estão evoluindo e eles estão virando isso aí mesmo, tá? Eles estão evoluindo para imitarem, né, o ser humano. E em 2028 vai iniciar um movimento que já vai ser socialmente aceitável, igual quando as primeiras pessoas apareceram de tatuagem por aí na década de 80, quando na década de 90 as primeiras pessoas apareceram de piercing, né? No primeiro momento é um choque, falei, nossa, bandido, não contrato gente assim, não quero. Hoje a recepcionista da sua empresa, o cabelo é azul, né? Tem piercing, tatuagem no braço inteiro, e você contrata essa pessoa porque ela fica cool, ela fica legal, descolada, porque sua empresa é mais moderna, não é isso? Em 2028 a gente vai começar a aceitar o relacionamento sexual entre humanos e robôs, né? Aí a gente pensa, nossa, que coisa absurda, jamais. Aí você tem uma filhinha agora de 5 anos, que ela vai estar iniciando sua vida sexual nessa idade aí, né? E aí sua filhinha chega, papai, mamãe, rolou, né? Sabe o que vai ter pai e mãe falando? Pelo amor de Deus, filhinha, só diz que foi com robô, por favor. Aí você fala, como assim? Não engravida, não passa doença sexualmente transmitível, não engana, não mente, não é? Olha só. Depois que você entendeu essa primeira fase, aí vai para a segunda fase, que é aí jogo bruto. Aí é o jogo hard da sociedade, né? Mas, sério, são coisas que pode parecer não fazer sentido no primeiro momento, mas quando a gente começa a pensar socialmente, isso faz sentido. 2030, dentre várias revoluções, uma me chama muito a atenção, é que nós seremos, né, passaremos por um momento, até porque aquela chavinha ali é consequência da outra. Vou primeiro falar da chavinha. Os computadores quânticos, que hoje já existem, tá? Se você quiser alugar processamento quântico da IBM, tá lá, ela disponibiliza, ela só não vende para você, tá? Ela só vende para, assim, você comprar produto quântico da IBM, processamento quântico da IBM, você tem que ser um governo, você tem que ser uma instituição de pesquisa nuclear, você tem que ser alguma coisa assim, que não pode cair em mãos erradas, tá? Por quê? Porque em 2030 a computação quântica ela vai ser a computação tradicional. E hoje, se você pegar a chave quântica, ou a chave tradicional, a chave eletrônica, sei lá, de criptografia de 4.096 bits, tá? Ela demora milhares e milhares de anos para ser quebrada pelos computadores mais poderosos atualmente. Mas um computador quântico consegue quebrar a criptografia mais violenta hoje em poucos segundos, 10 segundos no máximo. Ela quebra a criptografia. Então imagina o sistema bancário, imagina dados, né, de alto valor. Significa dizer que nesse momento vai acontecer uma grande revolução no mundo. Chaves quânticas sendo criadas para empacotar as chaves tradicionais. Seu celular, se ele não for quântico, todas as suas informações vão vazar. Tá? Ou seja, a gente vai ver uma revolução. E o processamento quântico, associado à medicina, vai nos permitir algo muito legal: o incremento da expectativa de vida das pessoas, por causa desses tratamentos, como do Smart Dust, né? Você não fica doente mais para tratar, você sabe tudo que você pode vir a ter, e já está sendo, né, de forma profilática, sendo tratado, tá? Antes de ter qualquer problema. Isso vai gerar uma mudança muito maluca. Hoje o ser humano tem, em média, um incremento de 3 meses de expectativa de vida a cada ano vivido, mas é linear. A partir de 2030, a gente vai ter um aumento da expectativa de vida. Essa conta ela não é linear, que eu vou falar. Um aumento na sua expectativa de vida de 1 ano a cada ano vivido. Então, se eu vivi em 2030, eu já pode aumentar mais 1 ano o quanto que eu vou viver. Mas se eu viver até 2031, então agora é mais 1 ano. E isso vai crescendo exponencialmente. Eu fiz essa conta no Excel. Se essas contas estão corretas, a minha expectativa de vida hoje, considerando esse cálculo, é de morrer de velho aos 118 anos. E isso é maluco, porque a grande pergunta é: eu estou preparado para isso? A sociedade está preparada para viver tanto tempo, né? Será que as políticas públicas estão preparadas para dar tanta expectativa de vida para as pessoas? Olha o impacto social que isso pode gerar, né? E em 2032 inicia um processo irreversível do humano 2.0. É alguém oferecer para você trocar seu olho. Ah, meu olho está ruim, eu não vejo muito bem, eu estou precisando fazer um transplante de córnea.
Não, menino, faz isso não, mexe com isso não, troca o olho. Põe um olho que vê infravermelho, ultravioleta, dá zoom, grava informação para você acessar depois. Quanto que custa? Não, um pouco mais caro, mas compensa. E você vai começar a fazer isso para tudo em você. Precisou, você troca por algo muito mais poderoso. Só que o Humano 2.0, você já vai fazer isso no futuro como uma tatuagem, como um piercing. Você vai se modificar, né? E a gente vai iniciar processos até chegar em 2034, que a capacidade de processamento vai ser tão avançado que as maiores dificuldades da sociedade passarão a ser resolvidas de forma assim. Dúvidas, problemas de cálculo, como curar o câncer. A capacidade de processamento computacional vai conseguir interligar todas as variáveis e te dar respostas rapidamente. Então vai ser só uma questão social e política, implantar ou não implantar determinadas alterações para benefício da sociedade. E acabando em 2036, a gente vai entrar numa era que vou considerar seria a extinção dos planos de saúde, se eu pudesse chamar disso. Porque a gente vai ter saúde preditiva natural. Você vai nascer e por causa do meio que você vive, das tecnologias, você sempre saberá qualquer mínimo problema de saúde que você possa vir a ter, ou o tratamento instantâneo para aquilo. Algumas vezes você vai ser curado sem antes nem saber. Uma coisa, sei lá, tipo, descobriu uma coisa em você que está interligado, que avisa a sua comida 2.0, que você tem aquilo ali, a comida se modifica para criar lá uma enzima, uma proteína que quando você come já curou a coisa. E tipo, uma semana você está curado, e você foi avisado depois, para você não ficar tenso. Entendeu? No outra semana você fala assim, ó, relatório da semana passada. Você desenvolveu um câncer e a gente na sua comida 2.0 já fez o tratamento para você não sentir mal, tá tudo ok. Parabéns, viva mais um ano feliz, né? Vai ser assim a saúde da gente, é para aí que está caminhando, até a gente chegar no famoso 2038. 2038 é o que a Singularity University chama de singularidade. Vai ser um dia que a própria University, a Singularity University vai perder o seu propósito de existir, porque é quando ela diz que todas essas tecnologias já estarão tão consolidadas e tão integradas no ser humano, que nós não teremos mais capacidade de distinguir o que é real e o que é virtual. Pode parecer muito estranho, muitos de vocês podem falar loucura, não quer nem ouvir falar sobre isso, ou totalmente mentira, mas algumas pessoas estarão vivendo soluções do seu dia a dia, tão imersas na tecnologia, tão fazendo parte da tecnologia, que, claro, dadas as devidas proporções, é como se a gente estivesse dentro daquele filme Matrix, sabe? A gente não sabe mais se é real, se é imaginário, se aquela pessoa que eu estou trabalhando é uma inteligência artificial ou humano, se eu sonhei ou se eu fiquei acordado. É meio assustador, com certeza. Parece muito impossível, mas como um monte de outras tecnologias que nos pareciam impossíveis há algumas décadas, tá? Então, isso foi um passeio, né? A gente fez um passeio agora sobre tendências tecnológicas e um futuro exponencial. Eu tive que ser exponencial, chegar nesse exponencial rápido, né? Para a gente refletir a respeito disso, tá? Tá aí. Quem quiser pegar esse material que não pegou pela primeira vez, está disponível para vocês. E agradeço muito a oportunidade de conversar com todos vocês, né, bater esse papo bacana aí. Espero que a gente possa... A gente tem tempo para fazer algumas perguntinhas ou não? Seu por escrito, né? Então tem perguntinhas em escrito. Se você tiver dúvidas, pode mandar que a gente responde, tá? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Muito obrigado, pessoal. Nossos agradecimentos ao palestrante. O senhor fique aqui, por gentileza. Nós pedimos que o nosso convidado se mantenha no palco para receber uma lembrança das mãos do presidente Diogo Rossato, do CEPROGS. Isso, corta aí, vai acender a luz, pronto.
Em virtude do adiantado da hora, como o Vandré lembrou, as perguntas podem ser repassadas para a equipe e certamente vai encontrar um meio de conectar essas perguntas e essas respostas ao palestrante. Informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando os nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às suas empresas. Lembramos que no dia 4 de julho teremos o evento comemorativo aos 33 anos do CEPRORGS, no Dado Beer, no Salão Belgian Ale, na Avenida Túlio de Rose, número 80, em Porto Alegre. Em breve, maiores informações. E ainda que no dia 30 de agosto, realizaremos uma edição especial do evento Mesas TI em Caxias do Sul. Divulgue sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS. Saiba como através do e-mail comunicação@ceprorgs.org.br. Nós queremos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Patrocínio Gold, DBC Company, TwoCloud, Família Previdência, Patrocínio Silver, Consulpaz, Dinamize, Multiedro e RCA Digital. Patrocínio Bronze, Algar Telecom, Inteligência de Negócios, apoio Possimetria. E vamos agora aos sorteios de brindes desta edição do Mesas TI. É importante lembrar que o sorteado precisa estar presente ainda no local. Chamamos o Jaime Matos e Lisandro Jacobos, da empresa DBC Company, um dos nossos patrocinadores, para sortear uma cesta de vinhos entre os participantes. Cesta de vinhos para Anderson Fajardo. Aplausos. Chamamos agora Gabriel Goltz, da empresa TwoCloud, um dos nossos patrocinadores, para sortear 2 jantares entre os participantes do evento. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Coco Bambu, em Porto Alegre, e um jantar para 2 pessoas no restaurante Madeiro Iguatemi. Jantar no restaurante Coco Bambu para Francis Ribeiro Scherer. Vamos sortear novamente. Marcos André Knivitz. Jantar no Madeira Iguatemi. Alessandra Gonzaga. Vamos sortear novamente. Zilmino Tartari. Já foi. Pablo Severo Romero. Chamamos ao palco Rodrigo Cisnandes Pereira, da Família Previdência, um de nossos patrocinadores, para sortear uma cesta colonial Família Previdência. Sweat.
Cláudio Carvalho. Não? Vamos ao próximo nome. Cláudia Watt. Sim. Parabéns. Nossos agradecimentos às empresas DBC Company, TwoCloud e Família Previdência e a todos por sua participação no Mesas TI. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.